Bom dia, meus amados e queridos ouvintes do Momento de Sabedoria. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Eu quero mais uma vez pedir a colaboração de vocês. Se você gostou das aulas, você divulga pelo WhatsApp. Você que sabe mexer no YouTube, me adiciona também lá no YouTube. Vai lá no YouTube, coloca assim, Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, que vai aparecer o canal. Aí você se inscreve, dá um like e deixa um comentário. Olha, me inscrevi no seu canal. E eu vou pegar seu nome e abençoar, orar. Você também pode me seguir pelo Instagram, Pastor Fábio Silva 11. Pastor Fábio Silva 11. Meu WhatsApp é 19 989 19 95 13. Neste exato momento nós vamos dar sequência ao estudo da angelologia. Vamos agora falar sobre os anjos maus que estão em liberdade. Meus queridos, estes anjos, eles são normalmente mencionados em conexão com Satanás, que seu nome, que é seu líder, né? Esses anjos são liderados por Satanás. Está lá em Mateus 25, versículo 41. Apocalipse 12, versículo 7 a versículo 9. Mas no livro de Salmo 78, versículo 49, e Romanos 8, 38, e 1 Coríntios 6, 3, Apocalipse 9, 14, refere-se a eles separadamente. Então, meu amado e querido ouvinte da Palavra de Deus, é claro que incluindo em todo principado, potestade, poder e domínio. No livro de Efésios, no seu capítulo 1, versículo 21, são mencionados especificamente. E já em Efésios 6:12 e Colossenses 2:15, sua principal ocupação é de apoiar o seu líder, Satanás, na luta dele contra os anjos bons e o povo e a causa de Deus. Queridos e queridas irmãs, Satanás, no grego, significa Satã, que significa adversário. Tal, antes, um elevado anjo criado, perfeito e bom, foi designado como ministro junto ao trono de Deus. Porém, num certo tempo, antes de o mundo existir, rebelou-se e tornou o principal adversário de Deus e dos homens. Você quer saber aonde você vai saber mais sobre isso? Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao versículo 15. Satanás. Fala sobre Satanás. Fala sobre sua rebelião contra Deus. Quando ele se rebelou contra Deus, arrastou consigo uma grande multidão de anjos inferiores. Em Apocalipse 12:4, Satanás e muitos desses anjos inferiores decaídos foram banidos para a terra. E sua atmosfera, meus irmãos, circundante, onde opera limitados segundos
a vontade permissiva de Deus. Satanás, meu irmão, também é chamado a serpente, provocou a queda da raça humana. Nesse episódio, a serpente levantou-se contra Deus através da sua criação. Declarou que aquilo que Deus dissera a Adão não era a vontade. Por fim, ela foi a causa de Deus amaldiçoar a criação, inclusive a raça humana, que ele fizera a sua imagem. A serpente é posteriormente identificada com Satanás, o diabo. Apocalipse 12:9 fala que certamente Satanás controlou a serpente e usou a como instrumento para efetuar a tentação. Então é assim que acontece, meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus. Queridos e queridas, todo mundo está no maligno. Nunca compreendemos adequadamente o Novo Testamento, a não ser que reconhecemos o fato subjacente neste de que Satanás é Deus deste mundo. Ele é o maligno, é o seu poder. E o seu poder controla o presente século mal. Lucas 13:16, 2 Coríntios 4:4, Gálatas 4, Efésios 6:12. Meus queridos e minhas queridas, as Escrituras não ensinam que Deus hoje controla diretamente este mundo ímpio, cheio de grandes pecaminosos, de maldade, de crueldade, de injustiça, de impiedade. Deus não deseja nem causa de nenhuma maneira todo esse sofrimento que há no mundo. Nem tudo quanto aqui ocorre procede da sua perfeita vontade. A Bíblia indica que atualmente o mundo não está sob o domínio de Deus, mas em rebelião contra o seu governo e sob o domínio de Satanás. E por causa dessa condição, Cristo veio morrer pelos nossos pecados e reconciliar o mundo com Deus. Devemos afirmar que Deus está no controle de tudo e nunca devemos afirmar que Deus está no controle. Nunca devemos afirmar que Deus está no controle de tudo, a fim de equivocar-nos da responsabilidade de lutar seriamente contra o pecado, a iniquidade ou a mansidão espiritual. Muitas das vezes nós estamos pecando, fazendo a vontade de Satanás. Ele está trabalhando dia e noite para poder derrubar, acabar com você. Ele está acabando com você, ele está destruindo tua vida, ele está entrando no teu lar, ele está colocando teus filhos nas drogas, ele está colocando teu marido para te trair, ele está fazendo destruição e você está dizendo: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Você tem que tomar o controle e você tem que estar pegando a sua responsabilidade para lutar seriamente contra o pecado, meu irmão. Você tem que lutar seriamente contra o pecado, contra a iniquidade, contra essa multidão espiritual, essa mornidão espiritual. Hoje, muitos crentes estão mornos e diz: Deus sabe de tudo.
Deus controla tudo. Você acha que é de Deus que você fique morno? Você acha que é de Deus que você continue morno na vida de pecado? Não, não é não. Você tem esse poder de mudar. Há, no entanto, meu pai, meus irmãos, um sentido em que Deus está no controle do mundo ímpio. Deus é soberano. Portanto, todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade permissiva e controle, ou às vezes através da ação direta de conformidade com o seu propósito e sabedoria. Mesmo assim, na presente era da história, Deus tem limitado seu supremo poder e domínio sobre o mundo. Determinado pela sua sabedoria, ele destruirá todo pecado. O próprio Satanás será destruído. Está lá em Apocalipse 19, 20. Somente então é que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre, meu irmão e minha irmã. Ele reinará para todo sempre. Esse é o Deus que vai reinar. Meu querido e minha querida, o ímpio do mal, o império, esse império maligno sobre a qual Satanás reina, é diretamente organizado e exerce autoridade sobre regiões do mundo inferior. Os anjos caídos, os homens perdidos e o mundo em geral. Satanás não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente. Por isso, a maior parte da sua divindade é declarada a seus inumeráveis demônios. Está lá em Apocalipse 16, versículo 13, 14. Jesus veio à terra a fim de destruir as obras de Satanás. 1 João 3,8. De estabelecer o reino de Deus e de livrar o homem do domínio de Satanás. 1 João 3,8 fala, Lucas 4,19 fala, Atos 26,18, Cristo pela sua morte e ressurreição derrotou Satanás e ganhou vitória final de Deus sobre ele. Meu querido e minha querida irmã, em Cristo Jesus, no fim da presente era, Satanás, confiando ao seu abismo durante 1000 anos, depois disso será solto, após que fará uma derradeira tentativa de derrotar Deus, segundo seus e suas ruínas finais, que será seu lançamento no lago de fogo. Está em Apocalipse, está escrito, está falando sobre isso. Satanás atualmente guerreia contra Deus, guerreia contra o seu povo, procurando desviar os fiéis da sua lealdade a Cristo e fazê-los pecar e viver segundo o sistema do mundo. Cristo deve sempre orar por livramento. O cristão deve orar por livramento do poder de Satanás, para manter-se alerta contra seus ardis e tentações e resistir-lhe o combate espiritual, permanecendo firme na fé, como diz lá em Efésios 6, 10 até o versículo 18. A personalidade de Satanás,
O substantivo personalidade vem do grego. Vem do grego, que significa elos, que significa propriedade particular, caráter próprio. Pessoa na língua grega é um substantivo feminino referente a um homem ou uma mulher. Antropos significa masculino, e no termo gramático e teológico, que significa prosopon, que significa face, figura, gesto, olhar, aspecto, máscara. O papel da personagem, personalidade, significa forma de vida caracterizada por uma existência autoconsciente que possui intelecto, emoções e vontade. Portanto, ao caráter essencial e excessivo de uma pessoa, aquilo que a distingue de outra na psicologia é a individualidade consciente. O exposto supra-justifica-se pelo fato de que atualmente existe uma forte tendência entre os professores modernistas em eliminar a personalidade de Satanás. Fala a respeito de que era antigamente chamado de diabo, como sendo simplesmente o mal. As escrituras exprimem com frequência relativamente a personalidade de Satanás, assim sendo por pronomes pessoais, são usados para inferir a ele. Jó, capítulo 1, 12. Jó, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 3, versículo 6. Zacarias 3, versículo 2. Malaquias 4, 10. João 8, 44. Atributos pessoais lhe são consignados: vontade, conhecimento e atos pessoais são desempenhados por ele. Tudo isso ocorre. Consequentemente, meu irmão, é bom que saibamos que Satanás não é um símbolo mitológico do mal. É um ser vivo, real, inteligente. Não podemos esquecer que seu nome verdadeiro é Lucifer. Tudo bem, Lucifer foi criado, esse nome quem deu foi Gregório Magno, né, que significa cheio, resplendor de luz, cheio de luz. Mas na realidade, o nome dele mesmo é Satanás, é diabo, né? Mas Gregório Magno, o Papa daquela época, deu o nome de Lucifer. Portador de luz. Ele foi dotado de livre arbítrio perfeito. Quanto às suas ações, toda a sua personalidade, caráter, eram perfeitos. Como a luz é perfeito na sua própria essência. Ele não é a luz de Deus, é a luz. Mas na permissão divina, ele refletia. Ele estava sempre participando da glória e da luz divina. No livro do profeta Ezequiel 28, do versículo 1 ao versículo 2, um governador
é apresentado como príncipe de Tiro. Ele é descrito como um homem que se tornou tão frívolo quanto as suas riquezas e inteligência, a ponto de reivindicar ser igual a Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta-te, lamentações contra o rei de Tiro, e diz: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Aides, jardim de Deus. Estava no Éden, jardim de Deus. De fato, as pedras preciosas te cobriram, o sárdio, o topázio, os diamantes, os berilos, os ônix, os jaspes, a safira, os cômbulos, os carbúculos, e há ações contra o rei de Tiro, e diz: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Aides, jardim de Deus. Estava no Éden, jardim de Deus. De fato, as pedras preciosas te cobriram, o sárdio, o topázio, os diamantes, os berilos, os ônix, os jaspes, a safira, os cômbulos, os carbúculos, e a esmeralda de ouro. Se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda ungida, e te estabeleci permanência no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. No texto supra encontramos Deus lamentando por essa pessoa. Ele, sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, querubim da guarda, ungido, era por conseguinte o mais perfeito e mais belo e mais sábio de toda a criação de Deus. Estaremos em condições de entender quão perfeito é o perfeito? Ele é chamado de querubim da guarda ungido. Querubim, meu irmão, é um ser angélico de elevada condição, associado com a presença santa de Deus e sua glória. Ele é chamado o ungido, o que indica favor supremo de Deus. Ungido é a mesma palavra que se usa falando do próprio Messias, rei ungido de Deus. Esta pessoa era governador e líder, seres angélicos, e evidentemente os guardas, em seu louvor a Deus e júbilo
a palavra hebraica traduzida da palavra em Ezequiel significa que literalmente quem conduz. Observamos que ainda lhe foram dadas todas as joias fabulosas, indicando também sua categoria exaltada. Ele estivera no Éden, jardim de Deus, e no Monte Santo de Deus. Ele andava no brilho das pedras, o que é um símbolo a miúde, usado para indicar a presença santa de Deus. Tal descrição não poderia aplicar-se a um mero ser humano. Entretanto, foi perfeito até que se achou iniquidade nele. Esta falta de equidade marcou a queda de Lúcifer e a origem de Satanás. É importante observar que Deus se dirige a Satanás mediante a pessoa do príncipe de Tiro. Ezequiel 28. Satanás é a fonte invisível da arrogância e da autodedicação deste príncipe. Scofield, Bíblia de Estudo, descreve outros casos de tratamento indireto com Satanás, mediante um homem ou outra criatura, quando Deus se dirigiu à serpente no jardim do Éden. Em Gênesis 3:14, quando Jesus falou a Satanás através de Pedro. Em Mateus 16:23, a visão não é de Satanás em sua própria pessoa, mas de Satanás em seu desempenho num rei terreno, e através desse rei que se arroga honras divinas. A relação figurada com o rei de Tiro, em Ezequiel 28, no devido contexto, a profecia de Ezequiel contra o rei de Tiro contém, meu irmão, uma referência velada a Satanás como verdadeiro governante de Tiro e como o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4:4, 1 João 5:19, o rei é descrito como um visitante que estava no jardim do Éden. Ezequiel 28:13, que fora um anjo querubim ungido. É uma criatura perfeita em todos os seus caminhos, até que nela se achou o pecado, a iniquidade. Causa do seu orgulho pecaminoso, precipitado do monte de Deus, ele foi. Nos primeiros 10 versículos, o rei Tiro é apresentado literalmente como alguém conhecido na história, como Tubal, que reinou em 586 a.C. Naquele período, Tubal, como rei de Tiro, uma cidade de reino, encheu-se de orgulho e presunção, imaginando-se ser um Deus. No versículo 2, o profeta fala do príncipe de Tiro, e no versículo 12 fala do rei de Tiro. Na primeira parte, quando fala do príncipe, apresenta-o como um homem vaidoso, presunçoso,
que imaginava um Deus. Porém, o texto, quando fala do mesmo personagem, no versículo 12, fala a ter um sentido mais espiritual, e desse modo entende-se que se trata comparativamente de outro rei, chamado Lucifer. Lucifer, que significa influenciador espiritual do príncipe literal Tubal. O príncipe imaginava sua cidade como inexpugnável, por estar construída sobre uma rocha. O pecado maior do rei de Tiro era o orgulho, que levou a exaltar-se qual divindade. Por isso ele, sofrendo o julgamento divino, desceria a cova, como todos os mortais. Ezequiel 28:8. Muitos hoje, especialmente os que foram enganados pelos ensinos da nova era, creem que realmente são deuses ou estão se tornando deuses. Esses enganadores e suas vítimas, caso não se convertam a Deus, meus irmãos, esses aí vão receber a mesma condenação do rei Tiro. Algumas características originais da queda. O texto de Ezequiel 28 indica que Lucifer era possuidor de elevada distinção e detentor de honrosos títulos, posições, conforme destacaremos a seguir. O aferidor da medida. A palavra selo, aferidor, é uma tradução fiel do original hebraico, porque significa que ele era imagem perfeita da criação divina e uma imagem refletida em si mesmo, que lhe conferia o privilégio de ser a mais bela, inteligente criatura de Deus. Nele se encontrava a medida perfeita da criação, daquilo que Deus queria. Estava no Éden, jardim de Deus. A menção sobre pedras preciosas existentes no jardim do Éden tem um sentido figurado, meu irmão, para ilustrar privilégios dessas criaturas chamada de Lucifer, personalizada no texto como o rei de Tiro. O ornamento de pedras preciosas desses personagens indica a grandeza, a beleza da sua aparência. Era o tipo da glória tipificada e representada por Lucifer antes da queda. No dia em que foste criado, olha o que diz, no dia em que foste criado, é importante essa expressão, porque declara que Lucifer é um ser criado por Deus. Como criatura de Deus, não lhe dava o direito de imaginar ser tão superior a ponto de querer ser igual a Deus. Querubim ungido para proteger, na descrição profética de Ezequiel, Lucifer pertencia à mais alta classe de seres angélicos. Sua relação com Deus manifestava-se em sua função específica de proteger o trono de Deus. Esse ministério de proteção dos querubins tem a ver com a incumbência de preservar toda a criação divina. Gênesis 3, 24, Êxodo 25, 17, Êxodo 20,
25, 20. No seu capítulo 20 também fala. Salmo 80, versículo 1. Perfeito era nos teus caminhos. A frase tem na conjugação verbal do verbo ser no passado, eras a história antiga de Lucifer como alguém que escondia em seu interior a iniquidade da vontade e do orgulho. Nomes que designam Satanás. Satanás é um ser, meu irmão, inteligente, hostil, traiçoeiro. A Bíblia inteira o apresenta resistindo a Deus e perturbando a paz das nações, com guerra, destruições, miséria. As Escrituras se referem a este ser poderoso através de substantivos próprios e pronomes pessoais diferentes, como Satanás. Esse título lhe foi dado após a sua queda na presença de Deus e significa adversário. 1 Pedro 5,8 foi a partir do momento em que Lucifer encheu-se de iniquidade e permitiu que a presunção o diminuísse e que aconteceu a grande tragédia universal. Ele imaginou-se poderoso e suficiente para competir o mesmo e superar o trono de Deus. Irmãos, Lucifer, ele estava tão orgulhoso que ele se fez adversário e oponente constante, implacável contra o próprio Deus. Imagine, irmão, ele se tornou um oponente contra o Criador, aquele que criou ele, que tem o poder de destruir ele naquele exato momento. Tornou-se, por isso, um arqui-inimigo de toda a criação viva de Deus. Diabo. Mateus 13, 39. Este termo aparece apenas no Novo Testamento. É uma transcrição do vocábulo grego diabolos. Diabolos, que significa caluniador, acusador. Essas características ele demonstrou como uma das suas tarefas mais terríveis e maléfica. Existe uma história onde o diabo calunia e acusa um servo de Deus chamado Jó. Embora esse homem fosse íntegro, o diabo apareceu diante do Senhor para acusá-lo. Portanto, meu irmão, a Bíblia identifica o diabo como caluniador e acusador do servo de Deus. Como o diabo, ele é acusador dos irmãos. Ele acusa todos nós. Ele é acusador, ele fica nos observando para nos acusar. Apocalipse 12, 10. Ele fala mal de Deus para o homem. Gênesis 3, 1, 7. E do homem para Deus. Apocalipse. E como pai da mentira, ele tenta acusar os servos do Senhor, como se Deus não pudesse perceber as suas mentiras. Mas a Bíblia declara que temos um advogado, que temos um advogado para com o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é justo e que é fiel. Satanás é tido como dragão. A palavra dragão, meu irmão, parece significar literalmente serpente, o monstro marinho. O dragão
é considerado como uma personalidade de Satanás. Como é de Faraó, em Ezequiel 29, 3, e também Ezequiel 32, versículo 2, o dragão é um animal marinho e pode apropriadamente representar a atividade de Satanás nos mares do mundo. A antiga serpente, Gênesis 3, 1, Isaías 27, 1. Este termo indica sua desonestidade. Satanás, ele não é honesto com ninguém. Você acha que Satanás ele é honesto com ninguém? Não, ele não é honesto, ele é mau. Ele é conhecido como Belzebu. Belzebu, lembra? Mateus 10, 25. Mateus 12, 24. Até o versículo 27. O mais corretamente Belzebu, de acordo com a palavra grega, não se conhece o significado exato do termo em sírio. Significa senhor do esterco. É também sugerido que o termo significa senhor da casa. Esse título tinha uma reação com um deus pagão de Ecrom, por nome de Baal-zebu. Baal-zebu ou Baal-zebu. No texto grego, no Novo Testamento, esse nome aparece como Belzebu, cuja atribuição dada pelos judeus no tempo de Cristo era de príncipe dos demônios. Mateus 10, 25. Marcos 3, 22. Como os judeus usavam esse nome com um tom de escárnio, porque o mesmo referia-se a um ídolo pagão, Jesus, sem reserva nem qualquer pudor, identificou Belzebu como Satanás. Está em Lucas 11, versículo 18 e 19. E está em Marcos 3, 24 até o versículo 27. É Belial ou Beliar. Este termo é usado no Velho Testamento, no sentido de indignidade. 2 Samuel 23, 6. Assim, temos a respeito dos filhos de Belial. Os homens de Belial, fala, e dos homens depravados. Lucifer, esse nome não aparece literalmente em nossas versões, nas versões bíblicas. É a forma latina traduzida, traduzido por Jerônimo na Vulgata, na linguagem metafórica de Isaías 14, 12. O nome Lucifer aparece vinculado à expressão filho da alva. Os babilônicos, meu irmão, cria que os astros celestes, as estrelas, fossem esses angélicos. Por isso, um filho da alva representava a primeira luz da manhã. E Lucifer, em seu primeiro estado, possuía esta característica. Este termo significa a estrela da manhã, um nome dado ao planeta Vênus. Significa literalmente o que traz a luz e é um nome usado para Satanás na passagem de Isaías como Lucifer. Satanás é mostrado como um anjo de luz.
Ele é conhecido como maligno. Esta é uma descrição de seu caráter e sua obra. Está lá em Mateus 13, 19, até o versículo 38. 2 Coríntios 6, 15. Ele é conhecido como tentador. Este nome indica seu constante propósito e esforço para levar os homens ao pecado. Você lembra, né? Mateus 4, 3, ele tentando Jesus. É Gênesis 3, 1, onde ele tenta Eva e Eva cai na tentação. Jó, capítulo 13, 2. Então, ele é tentador mesmo. Ele é conhecido também como Deus deste século. Como tal, ele tem seus ministros, doutrinas, sacrifícios. Ele tem sinagoga. Ele patrocina a religião do homem natural. E é, sem dúvida alguma, responsável por todos os falsos cultos e sistemas que assolam a cristandade hoje em dia, meu irmão. Ele é conhecido como príncipe da potestade do ar. Como tal, ele é o líder dos anjos maus. É o príncipe dos demônios. Ele comanda uma vasta hoste de servos que executa suas ordens e governa com poder despóticos. Ele é tido como príncipe deste mundo. Isto parece se referir, meu irmão, à sua influência sobre os governos deste mundo. Jesus não depurou e nem despertou e nem a reivindicação de algum tipo de direito aqui deste planeta feita por Satanás. Você pode observar em Mateus 4, versículo 8 até o versículo 9, mas Deus é claro e estabelece seu limite definido para ele quando chega a hora. Quando chega a hora, ele será subjugado pelo governo daquele que tem o direito de governar. Jesus, nosso santo Senhor, o adversário, o acusador dos filhos de Deus. É esse aí que é Satanás. Meus irmãos, a história é grande, mas eu vou encerrar a nossa aula de hoje falando sobre o autor da Epístola aos Hebreus, que diz que Jesus foi tentado em tudo. Essa declaração parece chocar-se com a lógica da divindade, uma vez que é impossível que Deus seja tentado ou submetido à tentação. Porém, nós devemos analisar essa declaração sobre a ótica cristológica, que destaca as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, porque Jesus foi tentado pelo diabo. Em seus comentários de Mateus, responde essa questão da seguinte maneira: ele daria pela tentação prova a sua verdadeira humanidade, de que possuía uma alma humana. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Por isso que ele foi tentado. Se ele viesse como Deus, ele jamais seria tentado. Então nós vamos encerrar a aula sobre Satanás. Hoje, o anjo do mal, Satanás. É grande a história, mas eu quero encerrar dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele está a todo instante ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então tome muito cuidado, porque esse é o objetivo de Satanás:
tentar nos destruir, tentar acabar com a nossa vida. Então fique firme, adore a Deus, glorifique a Deus, porque a Ele seja a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, diante da Tua presença eu quero orar pela vida de todos os alunos, na qual está sempre ouvindo, o momento de sabedoria e as aulas teológicas. Eu abençoo a todos os alunos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor traga paz, traga luz, traga o poder divinal sobre a vida de cada um. Eu quero encerrar hoje, na sexta aula, a aula de angiologia. Foram 6 aulas, então eu quero encerrar hoje essa parte. Depois nós vamos ver qual aula a gente vamos estar dando. Talvez eu vou dar continuidade sobre a aula de homilética. Talvez, mas eu vou analisar antes, ver qual o assunto. Quero pedir desculpa, porque aqui a casa é um pouco zoadenta mesmo. Então você ouve cachorro zoar, você ouve gente conversando alto, você vê zoada, mas eu creio que vocês, pelo menos, estão ouvindo minha voz e estão entendendo o que eu estou te dizendo para vocês. Eu quero falar com vocês que continuamos a construção lá em Itapevi. Lá em Itapevi, Jardim Ruth, e estamos precisando de colaboradores. Se você deseja colaborar, aí na descrição tem o PayPal. PayPal é uma forma fácil de você cooperar para ajudar, porque você pode cooperar com cartão de crédito. A PayPal não tem nenhum perigo, porque é conhecido no mundo inteiro e é algo de confiança. Então você pode fazer, colocar a sua ajuda ali pelo PayPal. Pega um vídeo meu aí na descrição, você vai ver o link, clica no link, vai direto para o PayPal, você vai ver lá meu e-mail, vai ver o meu e-mail e vai ver assim, para construção em Itapevi. Aí você pode fazer a sua doação e coloca seu nome, se for pelo YouTube, coloca seu nome todo para mim colocar no caderno dos abençoadores, para me abençoar sua vida e estar orando sempre por você. Se você deseja depositar pela conta, você diz assim: pastor, coloca o número da sua conta e eu vou estar colocando, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja nos corações de todos vós. Paz e luz.